É bom estarmos aqui, a paz, boa noite. Vocês estão acompanhando aí as Olimpíadas. Eu só estou com raiva do judô, não quero assistir mais nada de judô, nada de judô. Eu fiquei revoltado, regras esquisitas, negócio estranho, nem eles se aceitam, nem os próprios judocas aceitam aquilo. Mas tem sido muito interessante, né? Esses dias. Hoje nós vamos falar sobre não podemos deixar de falar, é o nosso tema. E eu até peguei a ideia, pensei a gente falar sobre isso, com essa situação da skatista Raíssa Leal, que ela fez em Libras, né? Ela fez a frase: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas há uma regra que não é permitido falar de religião nem de política na área da competição, né? É proibido, por regra, por uma série de fatores, né? Não é só por uma questão de sermos cristãos, né? A regra é para todo mundo, então é proibido. Então ela podia ser punida, ainda não foi, ainda não houve um pronunciamento oficial do Comitê Olímpico, mas ela, por ter feito essa declaração religiosa, ela pode ser multada, e com certeza ela não vai ser a única. Tem outras expressões religiosas, de outras religiões, e quem tentar falar de política ou de religião pode ser multado. Aí isso me lembrou essa passagem que a gente vai estudar hoje, essa coisa de tentar impedir. Eu estava vendo até um psicólogo, ele falando algo do quanto que é impossível tirar o atleta das suas decisões, da sua vontade, das suas características. Ali não é um robô, são pessoas. Então, tentar impedir a pessoa de expressar o que ela pensa, o que ela sente, é algo que não tem como fazer. Você pode punir, mas você não tem como impedir alguém de expressar o que ela é. Independente se ela crê ou se ela não crê, é a pessoa ali. Então, nós não somos robôs. Então, a gente expressa na alegria, você comemora, você agradece. Então, ele diz isso, ó, a ideia de impedir atletas de manifestar crença esbarra no óbvio. Fé não se restringe a ambiente religioso. Ou seja, a fé não tem como ficar só restrita ao ambiente que a gente está agora, por exemplo. A fé acompanha a gente, né? Aí ele diz, isso está lá na Folha de São Paulo, Daniel Guanais é o sobrenome dele. Ele tem ali uma página na Folha e ele escreveu isso. Punir Raíssa Leal é como dizer que a linguagem religiosa não pode ser usada como forma de traduzir um sentimento pessoal. É brigar contra a natureza humana. Então, todos nós expressamos o que pensamos, o que sentimos. É impossível você tirar isso da pessoa, né? Mas a nossa história não é essa, mas isso me lembrou essa coisa de tentar impedir alguém de expressar sua fé, e aqui em Jesus. Né, uma passagem que tentaram impedir os apóstolos de manifestar a sua fé em Jesus. Então, nós vamos lá para Atos, capítulo 4. Vamos analisar o texto juntos. Atos, capítulo 4. Vamos aí fazer algo que a gente gosta, de analisar o texto juntos aqui devagar, e a gente poder extrair lições poderosas para a gente. Atos, capítulo 4. Diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Então, para a gente vai parando, conversando, para a gente poder entender o contexto dessa passagem, foi logo depois que houve a cura daquele homem que ficava na porta do templo, do aleijado, né? Ele ficava ali na porta do templo, era alguém conhecido, e logo após ele ser curado através dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, que ele estendeu a mão e falou assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas uma coisa eu te digo, levanta e anda. E aquilo essa cura gerou uma coisa incrível. Por quê? Porque aquele homem, ele não ficou deficiente. Aquele homem nasceu deficiente.
E se tem um impacto, é esse. Porque uma coisa é alguém deixar de andar, por exemplo, em algum período da sua vida. Mas esse homem não, ele nasceu assim. E isso, para aquela comunidade que conhecia aquele homem, que ficava ali na porta do templo, de uma forma estratégica, é algo muito sério. Então, todo mundo falava sobre isso. Aquele que ficava pedindo esmola, agora está andando, agora está curado, agora aconteceu um milagre na vida dele. Então, aqui esse contexto é exatamente esse. Os discípulos ainda estão respirando isso. O ambiente, as pessoas glorificaram a Deus, Pedro fez uma pregação, gente se converteu. Então, a coisa está assim, não tem como abafar isso. Não tem como esconder isso. E os líderes religiosos estão desesperados. Por quê? Porque eles não querem que proclame o nome de Jesus. Eles não querem que fale sobre isso. Então é exatamente aqui que eles chegam. O capitão da guarda do templo e os saduceus chegaram enquanto Pedro falava ao povo. Versículo 2. Eles estavam muito perturbados. Olha como que eles estavam, esses líderes. Gente, irmãos, nós vamos entrar numa série. A gente não mais está associando série a mês. Está conversando com o Luiz sobre isso. A gente sempre colocava a série num mês inteiro. A gente não quer ficar preso a isso. A gente vai trazer séries que a gente vai falar dela, aí pode ter um domingo que a gente não fale dela, depois a gente retorna a ela. A gente vai vir com uma série que nós estamos chamando de falso evangelho. E o falso evangelho, aí até Luiz, a gente está tentando ver a arte, é muito legal esse trabalho que a gente está fazendo, do pessoal da mídia comigo, com os pastores, com o pessoal que está pregando, que a gente vai discutindo até a arte que a gente vai usar. E Luiz sempre, pastor, qual a ideia que o senhor quer passar? Eu vou passar. Aí Luiz trouxe uma arte que mostrava bem a coisa do falso. Era bem assim, olha aí, cuidado, é falso. Eu falei, Luiz, não é isso ainda. O que a gente quer falar é daquele falso que não parece falso. Aí a gente deu o exemplo de domingo de manhã aqui na escola, lembra? Da nota falsa. Que quem está no caixa, trabalha no caixa, você no início, você vai pegar uma opção de nota falsa. Se você não tem habilidade para saber que aquela nota é falsa. Por quê? Quem é estelionatário, quem está falsificando uma nota, ele quer fazer com que ela pareça o mais real possível. Ele vai deixar, ela vai envelhecer ela, vai botar café nela. Tem uma série de coisas que ele faz para que ela se pareça com uma nota real. Tanto que quando a gente pega uma nota nova, vocês já perceberam, quando você vai no mercado com uma nota nova, que você tirou no caixa eletrônico, como o caixa fica cismado? Ele pega a nota, ele fica olhando, ele bota ali, ele examina. Por quê? Porque a nota está muito nova. Então, quem falsifica tenta fazer com que aquela nota já está sendo muito usada. E quem é novo no caixa pode pegar uma nota e confundir. O evangelho, ele pode, e a gente vivendo o evangelho, a gente pode pensar que estamos vivendo o evangelho, achar que estamos vivendo o evangelho, mas é uma linha tênue. E é disso que a gente vai falar. Pessoas achavam que estavam fazendo a vontade de Deus. É o conselho de Gamaliel. Cuidado com isso, porque vocês podem se pegar combatendo contra o próprio Deus. Nós podemos estar aqui e de um momento para o outro a gente combater o próprio Deus. Em nome de Deus. Em nome de Deus mataram, em nome de Deus discriminaram, em nome de Deus fizeram muita coisa, gente. Então nós podemos estar aqui e Cristo já ter saído daqui há muito tempo. A frase que eu sempre volto e falo para vocês, eu lendo um livro, alguém colocou assim: se o evangelho, se o Espírito Santo fosse retirado da terra hoje, olha que frase, pena que eu não anotei o livro, eu deixei passar. E quando você pega um livro e alguma coisa te chama, você tem que anotar, você tem que marcar no lugar. Eu me perdi nisso, mas o livro dizia, eu não esqueci nunca mais, mas eu não lembro o livro. Ele diz assim, se o Espírito Santo fosse retirado hoje da terra, muitas igrejas continuariam funcionando como se nada tivesse acontecido. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da gente. Já imaginou? Porque só existe igreja por causa do Espírito Santo, gente. Por causa de Atos capítulo 2. Igreja não existe igreja sem Espírito Santo. Isso aqui não é uma palestra, é uma pregação. Por quê? Porque tem Espírito Santo. É Ele que move, é Ele que convence, é Ele que converte. Não é a gente. Não é oratória, não é nada, é o Espírito Santo. Então, quando tira o Espírito Santo, a igreja está falida. Se fosse possível retirar o Espírito Santo, é uma analogia que o escritor fez, se fosse possível retirar o Espírito Santo hoje,
da terra, igrejas continuariam abrindo, estariam lotadas. Mas como que pode uma igreja continuar abrindo sem o Espírito Santo? É porque ele já não está lá. Então a gente tem, e essa série vai falar isso, que está vigilantes o tempo todo. Como que nós estamos? Vamos olhar para os evangelhos, vamos olhar para a postura de Jesus, vamos olhar para os apóstolos. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Olha, vai ser tremendo. Não é atraente. Não é atraente. Não é atraente. Não é convidativo. Porque a gente vai ser confrontado. Mas, ao mesmo tempo, é gracioso. Porque nós vamos pegar situações de você estar com peso religioso. E você vai poder sair daqui leve. Porque também nenhuma pregação pode terminar sem a graça de Jesus. Ela aponta o erro, mas ela traz a graça. Amém? Então, se prepare. Então, estamos aqui, ó. Aí, diz lá, eles estavam muito perturbados. Diz algumas traduções, eles se doíam muito. Eu gosto dessa tradução. Eles se doíam muito. Os religiosos, eles estavam se doendo muito que alguém fosse falar de Jesus. Eles estavam doídos, aqui diz, perturbados. Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles estavam perturbados com isso. Gente, nós precisamos entender isso. Jesus não passa, Vani falou isso aqui. Vani falou, muita gente fala de Jesus. É isso, Jesus não passa desapercebido, gente. Eu sempre lembro desse texto aqui, de Mateus 10, 34. Esse texto fala sobre isso. É claro que essa regra, ela tem a ideia, sim, de proteger. Tem gente que não tem... Eu lembro na época do estaleiro, nós tínhamos uma oração chamada DDS, Diálogo Diário de Segurança. Era para falar de segurança do trabalho. Mas todo final do DDS a gente orava, era um costume. Então tinha crente que não tinha nada na cabeça. O cara achava que ali podia sapatear, podia começar a falar em línguas. Poxa, gente, vamos ter, né? Então, às vezes você tem que criar alguma coisa para o cara... Já teve vez de alguém me falar, por favor, controla ele aí, o gerente, o engenheiro, por favor. O que é isso? Isso aqui é uma empresa, é um trabalho. Já temos essa abertura de orar. Eles deixam a gente orar. Aí a gente vai abusar. Mas, aqui está claro em Mateus 10, 34, que por trás da intenção de muita coisa, está sim tentar impedir o nome de Jesus de chegar. E aqui é essa coisa de Jesus não passar imune. Jesus não passa imune. Quando ele chega, há uma ruptura. Quando ele chega, alguma coisa acontece. Quem tem contato com ele, ou vem mais 7 espíritos ruins, ou ele se liberta de vez. Mas não tem como ter contato com Jesus e não ser impactado por ele. É o que dá aqui, ó, Mateus 10, 34. Olha o que diz. Mateus 10, 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Sempre que você pegar textos assim, você precisa equilibrar ele com todo da Bíblia. Senão você vai estar achando que Jesus está mandando você comprar arma, comprar espada, cortar a orelha de Malco. Sempre esses textos aqui, eles estão dentro de um contexto. Ele está aqui num contexto disso aí, de que ele não vai passar desapercebido. O nome dele tem algo com ele. O nome dele tem algo com ele. Então, é isso que ele está trazendo aqui. Então, não pense que vim trazer paz à terra. No que sentido? De definição, de declaração. Tem que declarar, ou não te quero, ou te quero. Mas tem que declarar, sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Ele não aceita em cima do muro. Ele chama para uma decisão. Então, por isso que ele não veio trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Nesse sentido de divisão, tem que acontecer algo. Pois vim fazer que o homem fique contra seu pai. Aí por isso que eu falo que você tem que ler no todo da Bíblia. Porque a mesma Bíblia que está dizendo isso aqui diz que aquele que não cuida dos seus e da sua casa negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, se você não ler nesse sentido da Bíblia toda, você vai fazer uma loucura. Então, é dentro do contexto que está aqui. Do contexto que está aqui, esse pai contra filho é no sentido do quê? Vai acontecer uma definição. Jesus chegou, vai acontecer alguma coisa. O negócio pega. Vai trabalhar a cultura, vai trabalhar o costume, alguma coisa vai acontecer. Vai haver um reboliço. E é isso que ele está dizendo. Porque vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e ele vai terminar dizendo, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Dentro desse contexto, em que quando o nome dele vem, algo acontece. E às vezes há rupturas que acontecem.
às vezes, até para que haja salvação, rupturas acontecem. Incômodos acontecem. Restaurações acontecem. Nós participamos de situações de ver gente registrar filho que não tinha registrado. Gente que se converte e que tinha filhos que não eram registrados. E aquilo dói. Por quê? Porque tem que sentar agora o marido e a esposa e tratar essa questão que estava escondida. Essa questão que não estava resolvida. E no início pode haver um conflito, pode haver uma dificuldade. Meu Deus, eu vou ter que mexer nisso. Vai, porque o evangelho quando chega, ele começa a te chamar para uma restauração completa. Então aí no início alguém pode não gostar disso. Alguém pode se incomodar com isso. Não, mas poxa, que é isso? Né? Então, é isso que está falando o texto aqui. Então, o nome de Jesus causa. E aí, nós voltando ao texto lá que nós estamos. Por isso que eles estão perturbados. Eles estão perturbados porque eles não querem que os apóstolos ensinem o povo e proclamem em Jesus a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é um fator determinante. É um fator libertador. Por isso que Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. O que traz esperança, e por isso que a gente canta, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Se Cristo não ressuscitou, é toda nossa igreja, toda a nossa devoção é vã. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos, Paulo vai dizer. Só há sentido na nossa espiritualidade, na nossa fé, se Jesus ressuscitou. E Ele ressuscitou. E por isso há um movimento, queira ou não, de tentar abafar isso, de tentar impedir isso, de tentar que a gente se cale em relação a isso. Porque quando a gente proclama a ressurreição, algo acontece, irmãos. Sabe, movimentos acontecem, libertação acontece, vida se volta dentro de nós. Porque é a esperança de que aquele que morreu em Cristo ressuscitará. Então isso é tremendo demais. Então há um movimento, e às vezes eu percebo que a gente não consegue perceber isso. A gente não consegue entender o porquê que é tão difícil. A gente não consegue entender o porquê que ler a Bíblia não é como ler qualquer livro. A gente não consegue entender porque a gente tem tanta dificuldade, porque que a gente sofre tanta oposição. Por quê? Porque tem interesse em impedir que isso chegue, que isso liberte, que isso cure. E aí, continuando lá, versículo 3. Agarraram Pedro e João. E como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Olha aí, viu? Muitos que ouviram a mensagem creram. Acontece alguma coisa. Por isso que a gente tem que abrir a boca. Por isso, às vezes, eu percebo que a gente, às vezes, faz um atalho. A gente olha um irmão, por exemplo, uma irmã, uma esposa, um amigo, que está com um coração duro, que está, sabe, resistente. E às vezes a gente olha assim, a gente fala, sabe, o que a gente fala? Ah, não vale a pena não. E aí a gente estabelece uma série de coisas, né? Ah, se eu vou lá no Natal da minha família, se eu chegar lá e tiver bebida, eu não vou falar nada, eu vou até embora. Eu vou lá no Natal da minha família, se eles não, na hora que eu for orar, se eles não derem as mãos, eu não oro, mesmo que eles me peçam. A gente vai criando uma série de coisas, já tentando criar um motivo de que não vale a pena. E eu sempre lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava com cartas para prender, para matar, para fazer, para acontecer. E no meio do caminho, porque o Espírito Santo age, algo aconteceu e que aquele homem chega até o teu destino totalmente transformado. Então, nós não podemos criar atalho e dizer, já não adianta mais. Não, siga todo o protocolo, irmãos. Siga todo o protocolo com o teu filho. Por mais que ele esteja com a cabeça virada, siga todo o protocolo. Senta com ele, abre a Bíblia. Mas ele não respeita. Faça tudo que você tiver que fazer. Eu sempre lembro do chamado de Saul. Quando você vai analisar o primeiro rei de Israel, Saul, você vê que ele passou por todas as etapas de todos os reis. Saul não foi assim, Deus é soberano, Deus sabe que Saul iria negar, que Saul iria
não iria corresponder, então já que ele vai negar, não vai corresponder, eu não vou chamar nenhum profeta, eu não vou ungir, eu não vou encher ele do Espírito Santo, eu não vou fazer ele profetizar. Não, ele profetizou, ele foi cheio do Espírito, tudo aconteceu com Saul. Todas as etapas, Deus levantou pessoas para estar do lado dele. Saul nunca vai poder levantar a mão e dizer, eu neguei porque não tinha ninguém do meu lado, eu neguei porque o Espírito não veio sobre mim, eu neguei porque eu não profetizei, eu não neguei porque o profeta não me ungiu. Não, tudo ele passou. Então não corra, não vai por atalhos, pensando sobre uma questão que você não tem domínio. Fale o que tiver que ser falado, ore o que tiver que orar, faça o que tiver que fazer, porque nós não sabemos o que Deus vai fazer, e tudo que a gente envolve esse Cristo ressuscitado não volta vazio. Cria algo, transforma, não tem como ouvir sobre Jesus e ficar aquém, não, vai ser atingido. Não tem como ignorar. Pode ficar com raiva, pode se contorcer, mas não vai ficar sem ouvir. Alguém hoje dizia assim, por que tantas igrejas? Por que tantas igrejas? Por que uma igreja, outra igreja? Por quê? E aí alguém falava, por causa disso. Não, eu fiquei pensando, é porque ninguém terá desculpa. Errados ou certos, tem lugares que não é um ambiente mais religioso, mas ainda assim Deus age. Eu tenho visto isso acontecendo. Muitos lugares parece que são com pessoas de mau caráter, pessoas mal intencionadas sim, que abrem espaços religiosos, mas ainda assim Deus não fica preso a isso. Ele vai salvar, como o apóstolo Paulo disse. O que importa é que fale, porque quando fala, algo acontece. Esses líderes serão responsabilizados. Esses líderes serão responsabilizados. Mas, meu irmão, de uma forma ou de outra, o nome de Deus está chegando. Ninguém vai ter desculpa. Então, é isso que está dizendo aqui. O número de homens que creram chegou perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Gente, mais uma vez sobre a série. Quem está aqui se levantando? Quem está aqui tentando impedir? Líderes religiosos. Eu olhando para a atualidade, olhando para a Bíblia, quem seriam as pessoas que poderiam ser essas que impediriam? Eu não consigo ver o PT, eu não consigo ver a esquerda, eu não consigo ver, não, eu vejo a gente. Eu vejo a gente querendo buscar o certo. Na tentativa de buscar o certo, muitas vezes a gente faz o errado. Muitas vezes nós somos a pedra de tropeço. Muitas vezes nós somos os responsáveis pelos maiores escândalos. Como Paulo vai dizer lá, como a Bíblia diz, aquilo que nem entre os gentios eles dizem, no meio de vocês isso é normal. Às vezes do nosso meio nós somos capazes de fazer aquilo que até lá fora eles ficam constrangidos. Por quê? Porque é uma linha tênue. Porque a gente pensa que está agradando a Deus, e às vezes a gente já se perdeu, já deixou de desagradar. E porque Deus cobra mais daqueles que Ele dá. A quem muito é dado, muito será cobrado. Sempre eu lembro disso. Eu não posso querer que alguém corresponda às coisas como eu vou corresponder, que eu tive a misericórdia de nascer no lar já transformado. Eu não posso esperar que alguém que não teve esse privilégio corresponda igual a mim. Então, que eu não bote, eu tenho que botar a barba de molho. Por quê? Porque a responsabilidade é muito maior. A cobrança é muito maior. Então, aqui está. No dia seguinte, as autoridades, os religiosos, os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da família do sumo sacerdote. Os religiosos, aqueles que achavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Aqueles que achavam que estavam ouvindo a Deus. E como Paulo ouviu, Paulo, por que me persegues? Mas quem é o Senhor? Você, quando persegue eles, você está me perseguindo. Essas pessoas estavam perseguindo, combatendo contra o próprio Deus, sem perceber, querendo fazer o certo, pelo zelo, mas um zelo sem verdade, sem interpretação correta das Escrituras, da Torá, no caso deles, sem se deixar render pelo que estava diante dos olhos dele, aquele milagre, aquela transformação, aquela vida transformada. Versículo 7, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí é legal, porque eles acabam dando munição para a gente. Eu já vi relatos de pessoas que elas se converteram a partir de uma fala do que eles acreditavam.
do Deus que eles acreditavam. A fala do Deus que eles acreditavam os colocou dentro da igreja. O Deus que ameaçou, o Deus que colocou medo, o Deus que falou alguma coisa, aí aquela pessoa pegou aquilo e falou assim, calma aí, se ele me ama, por que ele me ameaçou? Se ele me ama, por que ele me pediu isso? Se ele me ama, aí a pessoa, a partir de hoje é meu último dia aqui. Então, a mesma coisa, eles estão querendo impedir, eles estão querendo abafar, mas eles acabam fazendo um excelente trabalho. O quê? Fazendo com que eles proclamem. Porque eles perguntam, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? O que fizeram o quê? Curaram aquele homem. Então, Pedro, observe isso, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Aqui é interessante, porque eu vejo eu vou usar essa expressão para que vocês entendam, um certo sarcasmo, uma ironia de Pedro. Porque ele vai dizer assim, vocês estão me interrogando por um ato de bondade. E é exatamente isso que vai acontecer muitas vezes. Às vezes, eu vejo pessoas se levantando iradas contra a liderança, contra um líder de adolescentes, contra um líder de jovens, contra um diácono, contra um pastor, por uma bondade. Às vezes a pessoa, não, que meu filho, que não sei o quê. Aí você olha, meu Deus, seu filho estava há pouco tempo viciado. Seu filho estava há pouco tempo alcoolizado, drogado. Agora ele se converte, ele está aí, você está aqui questionando o quê? Um ato de bondade, um ato de transformação, um ato de liberdade. Se você olhar, até a parte de saúde, ele vai melhorar. E você está aí cheio de ira por conta disso. De impedir a pessoa, você não quer você mais naquela igreja. E pessoas que estavam sem dormir com seus filhos, sem saber onde eles estavam. Olha que loucura, gente. É exatamente essa ironia que Pedro está falando. Nós estamos sendo interrogados por um ato de bondade. Vocês estão nos questionando por um ato. Não é, acabou de matar o aleijado. Deu uma pedrada na cabeça do rapaz que estava pedindo esmola. Não, nós o fizemos levantar e sair daquela condição. Agora ele pode trabalhar com as suas próprias mãos, seus próprios pés. E aí eles interrogam. Olha que loucura que a religião faz. Olha como a religião é perigosa. Sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Versículo 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Olha que coisa maravilhosa. Ele tem a oportunidade de fazer o que eles não queriam que ele fizesse. Você está me perguntando, então eu vou te responder. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. É que se tornou pedra angular. Porque nas construções daquela época tinha uma pedra chamada angular. Era a pedra principal da construção. Era onde todas as demais estruturas se firmavam. Você escolhia uma pedra, ela é chamada de pedra angular. Ele está usando essa linguagem para dizer, olha, vocês rejeitaram a pedra angular. Não há salvação. Aí, olha o versículo 12, gente. Por isso que o nome dele não passa sem causar alguma coisa. Olha o que ele diz no versículo 12. Olha a oportunidade da perseguição. Olha a oportunidade de dizer cala a boca. Olha a oportunidade de no meio, de tentar impedir. Olha o que ele vai dizer, eu amo isso aqui. Ele vai dizer, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha, irmãos, pare para pensar nisso. Olha o que sai da boca de Pedro numa perseguição, tentando abafar, não tentando impedir, sai da boca dele uma declaração espetacular, tremenda. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui é claro, nem todos os caminhos levam a Deus. Aqui está dizendo claramente, é uma verdade absoluta. Versículo 13. Aí não é só a cura do aleijado, agora é também a constatação de que tem algo em você.
Tem algo diferente em você. Tem algo em você que eu não sei explicar. Qual é o seu nome? Essa moça que está aqui, eu vejo ela na rede social, eu sempre esqueço seu nome. Qual é o seu nome? Karina. Há algo diferente em você. Há algo diferente. Há algo inexplicável. Como explicar? Não sei. Há algo diferente. Porque uma pessoa que faz vídeos de uma forma, sabe, se coloca ali, ministra ali, fala para pessoas e vai com jeito, com um olhar brilhando, com um desejo de transmitir algo diferente. E é exatamente isso. Não é só alguém que levanta e anda, que a gente quer ver muito. Eu quero ver alguém andar, eu quero ver cego enxergar. Ei, há algo tremendo, extraordinário na sua vida. Esse brilho, esse anseio, esse desejo, essa vontade de proclamar o evangelho, há algo diferente. E eles vão ver, vendo a coragem de Pedro, vendo a tua coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução simples, ficaram admirados. Rapaz, eles tiveram que admirar o que eles não queriam. Eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha aí, teve contato com Jesus, você não é o mesmo. É aquilo que foi dito para os discípulos. Você é um deles, porque tua fala te denuncia, teu cheiro te denuncia, teu jeito te denuncia. Aquilo dia Edmar que a gente sempre fala, meu cunhado, que está com o Senhor, que se envolveu com drogas, que estava no meio do pessoal lá, que estava lá, mas que era tido como pastor no meio deles. O apelido dele, o vulgo que eles chamam dele, era pastor. E na hora que a coisa pegou, na hora que foram matá-lo, o bombeiro fala para a gente, olha, esse garoto saiu daqui dentro do carro do bombeiro até o hospital só declarando Jesus, só dizendo, me perdoa, Senhor, eu te amo, Senhor, salva a minha vida. E a gente chorando, a moça falou que fez questão de contar, olha, preciso dizer isso para vocês, ele foi gritando o tempo todo, clamando por Jesus. Por quê? Porque não tem como tirar, quando você tem contato com ele, acabou. Eles têm que reconhecer, eles reconhecem pela fala deles, pela ousadia deles, pela intrepidez dele, que eles estiveram com Jesus. Versículo 14, como podiam ver ali com eles o homem que fora curado? Aí sim também, eles veem o homem ali que está curado, é conhecido. Não podiam dizer contra ele, está aqui, fala aí. Está aí meu pai, liberto. Está aí Flávio, liberto. Está aí Anderclay, liberto. Está aí. Como vai? Conteste isso aí agora. Contesta, não tem como. Está aqui, está visível, é notório o que Deus fez. Assim, versículo 15, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Vamos resolver isso aqui, gente. Tira eles daqui. Vamos resolver. Perguntando, o que faremos com esses homens? Tem gente, o que eu vou fazer com esse pessoal aí? E eu quero, em nome de Jesus, que você, quem está em casa, entenda isso. No mundo espiritual, porque isso aqui não é luta humana. Isso não é luta contra tua cunhada, contra teu sogro, é luta espiritual. No mundo espiritual, a pergunta é, o que a gente vai fazer com essas pessoas? O que eu faço para parar Marcele? O que eu faço para parar? Que ela levante de madrugada e ore. Que ela clame pela Maísa, que ela clame pelo projeto do seu esposo, que ela clame pela vida dele. O que eu faço? Sim, uma tentativa. E aí essa pergunta, o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre este nome. Nós vamos ter que falar com eles. Chama eles aí e vamos dar uma advertência a eles. Não fale mais sobre este nome. Olha aí, e é isso. Por que não pode falar sobre esse nome? Porque esse nome não é um nome qualquer. Esse incômodo que existe é porque esse nome não é um nome qualquer. Então, chamaram-os novamente, ordenando-lhes que não fale, olha aí, nem ensinem em nome de Jesus. Olha só que coisa, e não fale e nem ensinem. Então, acordem em relação ao estudo bíblico. Acordem em relação a estar aqui de manhã.
A gente já pensou em várias ideias. A gente é uma igreja que não tem uma estrutura terminada. A gente tem que ter salas adequadas. A gente podia fazer horários diferentes, alternativos. A escola bíblica vai ser 5:30 da tarde no domingo. Aí a gente tivesse várias salas. Seria uma bênção, nós não temos. O que nós temos é domingo de manhã, que a gente vai pegar uma turma aqui de adultos, de homens, de mulheres, e os adolescentes lá, as crianças, e a gente vai ministrar. Isso precisa ser levado a sério, porque senão você vai pegar uma nota e vai achar que ela é verdadeira. Se você não estuda a palavra, se você não busca a palavra, você vai ser marionete na mão de muita gente. Nós temos que buscar sermos como os bereanos, que vamos conhecer, buscar conhecer de tal forma que quando o próprio pastor Davi falar alguma heresia, você perceba e diga, opa, essa nota é falsa, pastor, vem cá, eu não entendi aquilo que o senhor falou, não, me explica melhor aí. Ou eu mando você pular e você pula, ou eu mando você fazer e você faz. Não, nós não somos uma seita, nós somos uma igreja equilibrada, coerente. Se você está cansado, você não tem que levantar, porque mandou levantar. Se você não está bem, você pode ficar como você quiser ficar. Mas isso só se aprende com palavra, com Bíblia. Porque se tem uma coisa que o Evangelho traz, é liberdade. Ao contrário da religião. Mas se a gente só fica vendo e nos movendo por movimentos, a gente se perde. A gente confunde o que é Evangelho com o que é religião. E aí, para que você não faça isso, você tem que buscar conhecer. Há alguém impedindo que a gente seja ensinado. Há uma tentativa de que não fale e nem ensine em nome de Jesus. Por isso que a gente tem que buscar aprender. Nós temos que nos ajudar, nós temos que ler, nós temos que buscar, querer, anotar, marcar, pesquisar. Mas Pedro e João responderam. Porque aqui há essa questão. Nós temos que ouvir as autoridades. Nós temos que obedecer às autoridades. Até que a obediência à autoridade é algo bíblico e genuíno. Mas essa obediência, ela não é ilimitada. Ela vai até o momento em que você tem que decidir entre a sua fé e as autoridades. E aqui foi o que aconteceu. Mas Pedro e João responderam, julgue os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos, gente, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo demais. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não posso deixar de falar do que vimos e ouvimos. Há toda uma tentativa de diminuir a igreja, de diminuir a importância da igreja local, o congregar, pelos escândalos, pelo que está acontecendo. Você tem que abrir a boca e dizer, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Com todos os problemas que tinham na Igreja Assembleia de Deus da Ilha da Conceição, lá em Niterói, a igreja na cantina tinha mais barata do que qualquer outra coisa, uma igreja simples. Ainda assim, ali com aqueles usos e costumes, não pode mulher usar calça, homens de um lado, mulheres de outro, com todo aquilo ali que tinha, da maneira que o evangelho chegou no Brasil, por Daniel Berg, que trouxe do jeito de chapéu, que tinha que usar chapéu, que não sei o quê, com tudo isso aí, foi ali que minha mãe entrou pela primeira vez. Foi ali que meu pai entrou e foi liberto. Foi ali que começou a restauração na minha família. Como que eu vou negar essa história? Como que eu vou negar isso? A importância da igreja local, a importância de estarmos juntos, a importância de aprendermos juntos. Eu não tenho como não dizer e não falar e não proclamar, deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Não tem como. Podem proibir, podem falar, podem me prender, mas eu não tenho como deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido, porque se eu não falar, as pedras clamarão. Se eu não falar, eu vou explodir, eu não vou conter o que está dentro de mim. Eu não tenho como deixar de falar do que vi, do que eu tenho ouvido e do que eu tenho escutado. Versículo 21, já estamos terminando. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera.
Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Mais de 40 anos. Não tinha jeito, não era alguém, era alguém conhecido na cidade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos, lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, olha, eles não blasfemaram, eles não ficaram em briga, em discussão, eles, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam. Olha aí, gente, toda a tentativa de calar. E os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. As autoridades achavam que eram eles. Na verdade, foi o próprio Senhor que se entrega, que faz com que tudo isso aconteça. Eles foram só um instrumento. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos. Isso que a gente tem que orar. O que a gente tem que orar hoje aqui. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Essa tem que ser nossa oração. Senhor, nos capacita, nos encoraja, nos enche de intrepidez, que não pare com as ideias que o Senhor tem me dado. Tem coisa que vem, acho que isso aqui é da minha cabeça. Quantas vezes? Olha, aquela pregação do domingo, da sexta-feira do aniversário do domingo. Se você, minha esposa, ela me conhece. Ela falou assim, eu nunca imaginei você pregar aquilo. Eu nunca imaginei que não é algo que a gente senta assim, vamos falar disso aqui. Não, é uma direção que às vezes nem a gente entende. Tanto que às vezes a maior luta nossa é quando a gente prepara muito antes alguma coisa e vai olhar aquilo e fala assim, gente, será que é isso mesmo? Mas aquela palavra gerou algo tremendo. Então, é isso, nós temos que orar, Senhor, nos capacita para anunciarmos a Tua palavra corajosamente, uma direção que Deus está te dando, uma estratégia. Depois da pandemia, irmãos, houve um problema na gente de isolamento, que continua ainda e que nós precisamos quebrar. E eu falei assim, eu já estou percebendo isso há muito tempo, eu falei assim, eu tenho que quebrar isso, e para quebrar isso é mudando rotina. Essa semana eu consegui romper muita coisa. Essa semana nós fizemos tanta coisa, irmãos, tanta coisa. Deus foi tremendo. E quando a gente saía da casa das pessoas, a gente falava assim, gente, o que aconteceu aqui? Como que foi bom a gente ter vindo? Como foi providencial a gente ter vindo? Mas senão a gente fica isolado, cada um, vou esperar a irmã confirmar, vou esperar no... Não, tem hora que não tem que esperar coisa nenhuma, é chegar de surpresa, e não importa estar com o cabelo em pé, não importa, aí espera, irmã, vai se arrumar lá, eu fico aqui fora te esperando, pode se arrumar, quando a senhora estiver toda pronta eu entro, a senhora está constrangida, eu te espero, mas é preciso ter mais intrepidez, mais ousadia, a gente está muito assim, né, não sei o quê, aí o mundo espiritual se aproveita, vai criando impedimentos. E a coisa não acontece. A coisa não acontece. Se você entrou aqui, você percebeu o olhar de alguém triste, não ignore isso que o Senhor te mostrou. Sabe, tenha atitude. Tenha atitude. Perceba, pede direção a Deus. Com cuidado, com sabedoria, usando as palavras certas. E deixa Deus te usar. Nós precisamos romper isso que veio depois da pandemia. Esse cada um no seu lugar. Acabou, gente. Chegou a hora. Senhor, considera as ameaças deles e capacita teus servos, a tua igreja, para anunciar a tua palavra corajosamente. Aí ele vai falar, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eu tenho
a gente sempre fala disso, dessa coisa do que pode acontecer, acometer a gente, enfermidades, situações, mas eu nunca quero levar a igreja por uma incredulidade, irmãos. Nem tudo que falam é milagre, nem tudo que mostram e postam é cura. Mas isso não significa que Deus não cure, que Deus não haja, que Deus não faça. Então, ninguém eu vou recusar uma oração, ninguém eu vou deixar de proclamar a cura. Embora eu diga para a pessoa, vá no médico, mas eu não vou deixar de orar e de profetizar. Não pegue as minhas palavras de equilíbrio e de sabedoria para você achar que nós somos uma igreja incrédula, uma igreja fria. Não, nós temos cautela, nós temos cuidado, mas nós cremos no Deus que realiza, que faz. E nós temos que orar, Senhor, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do santo servo Jesus. Me usa, mexe com a tua igreja, mexe com o meu filho, mexe com a minha família, como às vezes a gente brinca lá em casa, pedir a Deus, está vendo o filho meio frio, Senhor, dá sonho, meu filho. Levanta de madrugada, põe a mão na cabeça, Senhor, mexe com ele de alguma maneira. Desperta, Senhor. E quantas vezes a gente vai testemunhar que o teu filho, Patrícia, fala direto que Raquel acorda toda assustada. Mãe, tive um sonho horrível. Aí deita ali, o que foi, minha filha? Filha, Deus quer falar com você, vamos orar. Aí começa a orar e ministrar na vida da filha. E a filha é totalmente tocada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo continua agindo, irmãos. É o mesmo, pega o livro de Atos, você vai vendo o Espírito Santo agindo. Não deixe de fazer o que você tem que fazer com o teu filho. Assuma o teu papel. Ignore o copo de cerveja na mão dele, o cigarro de maconha. Ignore tudo que você está vendo. Veja além. Veja com os olhos do Senhor. Declare, meu filho é uma bênção. Meu irmão é uma bênção. Meu marido é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. Comece a profetizar. As orações daquele justo, elas não são vazias. Não são vazias. Versículo 31. Eu queria estar aqui. Essa hora, eu confesso que eu queria estar aqui. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam. Reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Imagina o que estava acontecendo ali. Tudo gerado a partir de um tentar calar. Tudo isso aqui foi gerado a partir do tentar calar. Não falem, não anunciem, não ensinem.